Imagine que um meteoro está prestes a atingir a cidade de São Paulo, mas a tempo chega um super-herói para salvar a cidade. Foi sobre isso que o aluno Fabrício, do 7º ano aqui da EMEB Nicolau Nolandi, escreveu a respeito. Fabrício, você gosta de ler história em quadrinhos? Gosto. Que gibis você mais gosta de ler? Da Mônica. E histórias sobre super-heróis? Você assiste na TV, joga videogame? Eu assisto filme, Superman. E videogame você joga também? Jogo bastante. Fabrício, quanto à escola, qual que é a matéria que você mais gosta? Matemática. Tá certo. Você poderia ler a redação sua para nós? Uma visita inesperada. Num certo dia, eu e meus amigos estávamos no centro de São Paulo. Fomos lá para comprar pipa. Já estava anoitecendo quando de repente vimos uma coisa estranha vindo de lá de longe. A cidade inteira parou para ver. Percebemos que estava se aproximando cada vez mais e era azul e vermelho. Quando chegou ao chão, todo mundo se assustou. E todos nós dissemos: "Nossa, o que será que é?" Aí fomos nos aproximando e quando chegamos era um homem, o famoso Superman. E todas as pessoas ficaram pedindo autógrafo. Ele veio para São Paulo para segurar um meteoro que iria cair lá. Ou seja, veio em uma missão. Ele saiu na TV em todos os dias, falando de sua força, velocidade, etc. Se eu conseguisse vê-lo pessoalmente, seria fantástico. Pensei, eu iria pedir para ele me levar para voar. Seria muito legal. A passagem de Superman na cidade foi muito legal. Cidade sempre agitada e todos na rua falando dele. Até que chegou o dia do meteoro cair. Toda a cidade parou e Superman começou a voar para se encontrar com o meteoro. Passaram 5 minutos de voo até o impacto. As perguntas do povo eram: será que ele vai conseguir? Será que ele vai morrer? Mas nada era respondido e todos estavam esperando Superman. 5 minutos depois vimos o Superman voltando, tentando segurar o meteoro. As pessoas acharam que ele não iria conseguir, mas de repente vimos que ele estava conseguindo e estava segurando o meteoro. Depois que a força do meteoro acabou, jogou-o sobre a terra e todos aplaudiram. Depois de tomar muita água e descansar muito, Superman disse que precisava ir embora, pois sua missão estava cumprida. Todos ficaram tristes, mas ele se levantou e começou a voar e foi embora. Eu e meus amigos acompanhamos toda a história pessoalmente e digo a vocês, foi fantástico. Fabrício, de onde você tirou a ideia para escrever essa redação? Foi vindo na mente e eu fui escrevendo até terminar. E você escreve sempre ou só quando tem alguma tarefa de casa? Só quando tem tarefa de casa. Quem orientou o tema a respeito de super-heróis foi a professora Selma. Selma, de onde surgiu essa proposta? Era a proposta do bimestre, né, que teria que fazer a produção textual. E a gente já havia trabalhado juntamente com a professora de português sobre a questão dos heróis. E eles tinham que seguir as orientações, as perguntas que seriam um norte para eles. E por meio dessas perguntas eles teriam que formular uma história de um herói que visitava a sua cidade. E aí cada um usou a sua criatividade e elaborou o seu próprio texto. Quais foram os pontos principais no roteiro que você formulou a respeito das perguntas a serem respondidas na redação? Bom, os pontos principais eram o clímax, que deveria ter, que faz parte da estrutura narrativa, né? Que é a problemática da história. Teria que ter também o personagem praticando uma ação, que teria que ser um herói. E o espaço, que seria a cidade, né? Esses foram os 3 tópicos que predominantemente teria que ter na redação. E essa temática foi trabalhada com todas as séries, apenas com alunos do 7º ano, como é que foi? Apenas com os alunos dos 7º anos. Essa proposta era a proposta de trabalho para os 7º anos. E como para incentivá-los, eu criei um concurso entre os 3 7º anos que eu trabalho à tarde e selecionei os 10 textos para ser avaliados e para melhorar, para que eles tivessem um juiz entre eles, eu escolhi os 6º anos para avaliá-los, os 10 textos selecionados. E dentre esses 10 textos, a votação, os 6º anos decidiram o texto do Fabrício. E o que mais chama atenção nesse texto que o Fabrício escreveu? Acho que a criatividade, né? O fato de ser em centro de São Paulo, dele salvar o meteorito, a forma como ele trabalha com o leitor, né? Com o final do texto, ele fala que foi fantástico, ele conversa com o leitor. Então é um texto tranquilo
e que dialoga com o leitor. Isso é muito importante, né? Para que haja essa recepção para o leitor.